Eu servi a morte numa tigela de barro, e eles ainda pediram mais. Foi em 1871. Antes de você me julgar, um aviso. Esta história fala de violência e perda. Eu não vou entrar em detalhes do que não cabe nas palavras. Nasci de mãos alheias, como tanta gente nascida onde ninguém pergunta o nome. Levei a vida inteira a aprender o ofício das panelas porque ele era o único lugar onde minha presença fazia alguma diferença, ainda que ninguém olhasse para mim fora da cozinha. A casa grande tinha cômodos para risos e cômodos para ordens. A cozinha era um mundo à parte, com seu fogo que mais tarde me ensinaria a curiosidade da vida e, por fim, a frieza da morte. Aprendi a cheirar o caldo antes de provar, a reconhecer um cozimento pelo som do borbulhar, a ver o dia pela fumaça que saía da chaminé. Eram gestos repetidos, que me davam uma espécie de dignidade. Panelas lavadas, pedaços de carne cortados com precisão, o pão que crescia no forno. Era lá que criei meus amores pequenos e meus consolos mudos. Tobias apareceu como um respiro. Era um homem que sorria com os olhos. Trouxe comigo uma esperança que eu julgava proibida, a crença de que numa casa tão cheia de ordens cabia um afeto. Nossos sorrisos se trocaram entre as tarefas. Viver daquele modo foi um luxo de poucos meses. Depois, numa manhã sem nome, o negócio estava feito. Tobias vendido. Levado por homens que não tiveram pena nem de nossos sonhos. Ficou a ausência, a promessa rasgada e uma filha pequena para amparar. Clara, que cresceu entre as panelas e os olhos iludidos dos patrões que achavam paternalismo bom. Anos depois, quando a minha vida já se conformava com as ausências, nasceu Luía, a neta. Um corpo tão miúdo que parecia enganar a dor. Ela tinha olhos de quem não sabia ainda o que o mundo fazia com as certezas das crianças. Segurei Luía como se pudesse segurar o tempo, e por isso a sua morte me rasgou por dentro como um pano velho. Encontrei o corpo dela na margem do rio, uma tarde cinzenta. O que fizeram com minha neta, eu não vou descrever. Algumas dores são grandes demais para palavras. Bastará dizer que não foi acidente. Bastará dizer que as marcas do mundo sobre ela eram humanas, e por isso mesmo piores. A vida tinha me ensinado a ser invisível, a fazer o trabalho sem ser notada. Mas havia uma linha que a dor cruzou, e eu descobri outra forma de estar. Ser vista, não pelo brilho que eles gostavam, mas pelo efeito que eu poderia produzir. Entre a raiva e a justiça, não sei bem o nome, nasceu o plano, lento e frio, como um cozimento que demanda paciência. Não vou explicar o caminho técnico de como as coisas se fizeram. Não cabe ensinar. Cabe apenas contar que eu decidi retribuir o que recebi com outro tipo de silêncio que não fosse o meu. Antes de seguir, se você está curioso por mais histórias assim, se inscreva e fica comigo até o fim. Prometo voltar com outras memórias. Na cozinha eu era rainha de coisas que os outros consideravam banais. O lar grande tinha roupas que cheiravam a óleo e móveis que rangiam com a idade dos patrões. Eu, no entanto, tinha meus recantos. Um saco de estopa, onde guardei utensílios, uma tigela de barro que prefiro por sua voz quando o caldo bate na sua lateral, e uma madeira para cortar que guardava cicatrizes de muitas mãos. Era ali que eu me permitia lembrar Tobias, contar para Clara sobre a sua risada, ou inventar uma para as visitas, e cantar baixinho para Luía quando a noite apertava. A venda de Tobias me deixou com cicatrizes que demoraram a fechar. Fui chamada para a cozinha e tive de servir as mesas com expressão serena enquanto meu peito apertava. A normalidade deles me tornava invisível. A minha dor, evidente apenas para quem sabia olhar pelo silêncio. Clara cresceu com medo e cuidado, como se entendesse que o mundo era feito de limites que precisavam ser obedecidos para sobreviver. Quando Luía morreu, não aconteceu um estrondo dramático na casa grande. A morte veio como o rio, silenciosa, comum, e por isso mais cruel. Encontraram o corpo, chamaram os mesmos que sempre chamavam, o feitor, os olhos atentos do filho do coronel, e trataram do acontecimento como se fosse algo que a vida lhes oferecesse em bandeja e que eles tinham o direito de resolver. Eu vi o modo como olharam para Clara, vi o modo como o filho do coronel desviou os olhos da minha face.
Foi nesse desvio que nasceu a certeza. Não podia deixar aquilo passar. A decisão de vingar não foi tomada em um único dia. Foi um processo de pequenas certezas que se juntavam. O movimento exato da mão que empurrara um corpo, a voz que rira alto demais, o desprezo que se transformava em silêncio quando alguém que não pertencia à casa precisava reclamar. Verbos e lembranças me alimentavam. Eu precisava de algo que falasse na linguagem deles. O alimento. Algumas noites saí sozinha. Havia trilhas perto de onde a gente guardava lenha, e lá encontrei, uma vez, uma cobra de olhos brilhantes enrolada em folhas. Não conto aqui a técnica de captura, tampouco o processo de preservação. Isso não se trata de ensinar, e sim de dizer que a serpente me olhou como quem reconhece uma coisa velha. Nós, que nascemos para obedecer, também sabemos mirar. Trago essa visão porque foi a serpente, o seu olhar, que me deu a imagem do caldo. Não mais que imagem, porque o que fiz foi feito com um cuidado que só quem conhece o hálito da cozinha poderia executar. No quintal da senzala, havia uma menina que me observava de longe, com olhos maiores que sua idade. Chamavam-na Dita. Ela tinha a respiração curta que as crianças têm quando sabem coisas que os adultos fingem não ver. Sua mãe também fora vítima de desatenções que a casa tolerava. Quando pedi ajuda a Dita, não foi com palavras eruditas, foi com aquela comunicação mansa entre quem já dividiu o pão. Ela me viu naquela noite em que apanhei a serpente na sombra e viu as coisas que eu não contaria em voz alta. Em vez de avisar, Dita encolheu os ombros e perguntou o que podia fazer. A cumplicidade entre nós foi feita de pequenas tarefas. Guardar um pano, aquecer uma tigela, distrair um rapaz com perguntas sobre o galo. Dita não era cúmplice por vingança. Era cúmplice porque sabia que a dor precisa de companhia. Trocamos segredos como se fossem migalhas. E segredos, quando partilhados, deixam de ser apenas nossos. Passam a ter peso, e isso muda o modo como se vive. Eu lhe contei, em palavras medidas, que havia um modo de devolver a quem tinha tirado a criança a sua parte de silêncio. Não lhe dei verbos perigosos nem instruções. Lhe dei apenas a verdade, que eu estava decidida. Chegou o dia do aniversário do coronel. 70 anos, disseram, e a casa inteira se transformou num palco onde ele seria o rei. Havia toalhas brancas estendidas como que para cobrir as vergonhas, copos que brilhavam, cadeiras que se ajeitavam para acomodar a vaidade. A mesa comprida era uma serpente de madeira polida, cheia de pratos que seguiam a ordem do costume. Os convidados chegavam com roupas que pesavam e palavras que flutuavam, cheias de gentileza falsa. Na cozinha eu fui ritual. Preparei o que me pediram. Enguia para os que gostavam de peixe cozido, farofa. Preparei também uma tigela de barro, a minha favorita, que tinha uma mancha escura na borda, como se guardasse uma história própria. A tigela ficou pronta e eu a lavei com a calma de sempre. Enxuguei com o pano que já tinha o cheiro da minha família e levei para a mesa. Ninguém ali imaginava que, naquela noite, o alimento seria a linguagem com que eu pediria contas. Eles só viam a serva que aparecia para atender. Servia o caldo com mãos firmes. Os homens erguiam a colher e faziam comentários sobre o sabor. A mulher mais nova perguntou se havia mais. E o filho do coronel, que até então havia sido uma sombra de riso, limpou os cantos da boca com um guardanapo e não fez nenhum comentário que denunciasse remorso. As conversas iam de política a negócios, de casamentos a vacas, as vozes se misturavam em camadas e na minha cabeça havia um silêncio cortante. Eu observei com a mesma atenção com que havia observado Luía brincar, todos saborearem. Ninguém notou a diferença. Ninguém percebeu até a ceia acabar. A primeira resposta foi descrita como espanto. Um homem se levantou com a mão no peito, dizendo que algo o queimava por dentro. Outros reclamaram de náusea, e logo houve correria e luzes acesas. Médicos, ou homens que se diziam tal, vieram checar, e disseram termos que soavam como explicações. Uma intoxicação. Um mal-estar. Chamaram entre si nomes que faziam a coisa parecer casual, como se fossem diante de uma febre que não pede contas. Eu vi pessoas inclinarem a cabeça e rezarem com as mãos postas. Vi o filho do coronel pálido,
sua arrogância derretida por um medo que vinha de um mundo que ele não controlava. Em poucos dias, alguns se foram. A casa grande ficou mais silenciosa. As cadeiras vazias lembravam quem havia sido e o que perderam. Não gostei do que vi. E ao mesmo tempo senti que o silêncio que se seguiu era a única fala que me restava. Não celebrei as mortes. Senti uma frieza que não é vitória nem redenção. A justiça pessoal que imaginei teve um gosto amargo. Houve inquéritos, foram falsas camas em que colocaram palavras, e conversas que tentavam explicar o inexprimível. A ciência da época, com seus vocábulos, disse o que quis. Para o resto, chamaram aquilo de azar. Para mim, era o resultado de um ato que havia partido do meu corpo como uma pedra atirada num lago calmo. Vivi com o segredo por 12 anos depois daquela noite. 12 anos em que cada colher que eu levava à boca me lembrava o que era possível fazer quando alguém achava que podia tudo. Havia dias que o remorso me esmagava, outros em que me lembrava do rosto de Luía e o remorso recuava como mar em noite de luar. Dita cresceu. Tornou-se moça, com olhos que aprenderam a calcular os riscos. Muitas vezes, eu pensava que a vingança encerrada não me libertaria. Ao contrário, ela me prendeu num cárcere de memórias. Por vezes, eu passeava pela sala onde antes havia risos, e agora havia o eco. Fui chamada a depor, claro, como tantas que moravam na casa. A voz dos que julgavam me olhava com curiosidade que beirava a censura, e eu respondia com a precisão de quem só queria que a pergunta não abrisse portas que não deviam ser abertas. Havia um jogo de olhares entre o feitor e os médicos, entre o filho do coronel e os que sobreviviam. A vida seguiu, porque a vida é caprichosa, e aceita continuar mesmo quando se acumula cadáver sobre cadáver. Uma noite, já com o corpo cansado, chamei Dita. Estávamos em silêncio, com a fogueira ainda viva na cozinha. Ela me olhou e eu vi que carregava a mesma ancianidade de quem crescera entre panelas e ódios contidos. Pedi perdão a ela sem teatro, com a sinceridade crua que só a verdade tem. Disse que o que fizera fora fruto de uma dor tão grande que me tomou. Pedi perdão a Dita por tê-la enredado num segredo tão pesado. Ela segurou minha mão pequena ainda e respondeu com a calma de quem viu demais cedo. Não foi só você. Essas palavras são simples, e nelas mora a complexidade de tudo. Nem eu era heroína, nem era vilã sem alma. Éramos humanos, e humanos erram e pagam. Vivi o resto dos meus dias carregando o peso. Não me escondi por isso. Continuei a mexer panelas, a soprar o fogo, a dar comida a quem precisasse. Aprendi que a vida depois do crime tem outra textura. Tudo o que se come tem lembrança. A minha filha, Clara, continuou a viver com as dores que a casa distribuía. Não lhe contei tudo. Algumas coisas guardam-se para que o silêncio não destrua os vivos. Quando a velhice apertou, senti que a hora se aproximava. Pedi a Dita num sussurro que mantivesse comigo o segredo até o fim. Naquela mesma tarde, olhei as panelas, a tigela de barro com a mancha escura, e pensei nas mãos que me esqueceram e nas mãos que me amaram. A morte veio como sempre chega, sem alarde, com a mesma naturalidade de um fogo que apaga. Falei o nome de Luía, e alguém me segurou a mão. Não sei se pedi perdão a Deus. Pedi talvez a mim mesma, porque era isso que a minha velhice permitia. Deixei a dúvida em herança. Não sou anjo nem demônio. Fui cozinheira, mãe, avó. Fui também quem serviu uma tigela de barro, e por isso despertou o mundo para a sua própria fragilidade. O que eu fiz ecoa como pergunta. Quando o poder desrespeita, o oprimido tem o direito de responder. Ou a resposta queima mais que a ofensa. Não tenho certeza. Sei apenas que a vingança me deu um momento de justiça e também me deixou um resto de amargura que não se cura. Hoje, quando me lembro, pergunto-me se havia outro caminho. Talvez houvesse. Talvez não. O fato é que, em 1871, numa festa onde o mundo celebrava um homem velho e poderoso, eu servi a morte num lugar de cuidado, e ninguém percebeu até a ceia acabar. E isso me ensinou finalmente o que a invisibilidade pode fazer quando decide falar. Digo isso sem orgulho. Digo com a voz de quem conheceu a dor por dentro e tentou devolver o que lhe tiraram.
Penso no rosto de Luía, toda vez que uma tigela de barro toca meus lábios na memória. Penso em Dita, naquele pacto silente que nos uniu. Penso em Tobias, vendido e ausente, e em Clara, que sempre teve menos do que merecia. Agora eu entrego a pergunta a você. Nazaré foi assassina ou avó que fez justiça? Deixe sua opinião nos comentários. Diga por que você pensa assim. Eu vivi e não tenho certeza se fui justa. Só sei que minha mão tremia quando lavava a tigela depois daquela noite e que a água parecia tentar apagar algo que não se pode apagar. Se algo fica de mim, que seja um aviso. Quando a casa que você habita aceita o abuso como costume, alguém sempre pagará com sangue ou com silêncio. E quando isso acontecer, pense bem antes de dizer que a justiça pertence só a quem tem lei na mão.